seguida, nós temos a Emenda Constitucional 19, que acaba com o regime único. Pode passar. E o que a gente tem hoje, como vocês devem saber, são 3 possibilidades, né? Nós temos os estatutários, que são os cargos públicos, nós temos os seletistas, a possibilidade de ter seletistas, e aqui na Prefeitura de Santos tem poucos, mas tem, né? E contratos temporários e especiais. Tanto os seletistas contra os contratos temporários estão fora desse processo de discussão dessa carreira. Eles estão fora, né? Então, a gente está pensando aqui numa carreira para o servidor público, que tem um cargo público e que conseguiu isso mediante a concurso de provas, títulos, né? E todos os outros procedimentos que eventualmente acontecem. Pode passar também. Eu, atualmente, tenho participado de uma pesquisa nacional coordenada por alguns professores da USP, né? Nós estamos discutindo estatutos e carreiras de 13 estados e 13 capitais. Então, qual é o contexto? Esse contexto, né, que vocês vão construir o plano de carreira de vocês, né? É um contexto de retirada de direitos, como eu falei lá no início, de perda de direitos consolidados. Então, o lema de vocês, né, para a construção desse plano de carreiras deve ser nenhum direito a menos, né? O que a gente tem, a gente não abre mão. E aí a gente aceita avançar, né? Não perder direitos, tá? Introdução de formas gerenciais e empresariais para vários setores das políticas públicas e dos serviços públicos. Então, no caso da carreira, quais são essas características, né? É o pagamento por mérito, o pagamento por competência, pagamento por produtividade, né? E são situações muito difíceis para medir, uma vez que a gente não está na fábrica. Uma vez que eu estou na escola, na unidade de saúde, na guarda municipal, né? Como é que você mede a produtividade do guarda municipal? Como é que você mede a produtividade do professor? Como é que você mede a produtividade do médico? Quantos pacientes ele atende por dia? Quem consegue fazer a consulta mais rápida? Como é que você mede? Né? Então, e outra questão que não é menos importante são as gratificações por produtividade. Então, você e isso na Prefeitura de Curitiba, nas carreiras dos servidores como um todo, isso está presente, tá? Que é o seguinte: depois de uma avaliação de mérito, de desempenho e de produtividade, a gente define o que esse cidadão tem direito, né? Então, qual é a gratificação que ele vai receber? Lá em Curitiba assim, PPQ, PIC, são gratificações por produtividade. E essas gratificações são, o servidor passa por uma avaliação, geralmente da chefia imediata, ele não pode ter faltas, ele não pode ter atestado médico, ele não pode se afastar durante um período, né? Um dia de atestado até vai, mas se ele tiver uma moléstia e ele ficar um tempo um período maior sem poder trabalhar, ele vai perder. Isso não é salário, né? E funciona também como uma amarra do servidor, para que ele possa não reivindicar os seus direitos, não participar de paralisação, não participar de movimentação do sindicato. Por quê? Como essas gratificações elas são definidas em decreto, e elas, no próprio decreto diz assim: um dia de falta, o servidor perde. Se ele fizer greve, ele vai perder. E aí, imaginem vocês que o grupo ocupacional básico, que a gente chama, que são os trabalhadores que têm um piso salarial para ensino fundamental, em média são R$ 800. E essa gratificação,
É uma gratificação que tem lá, que chega a uns R$300. Num salário de R$800, R$300 faz muita diferença. E aí você tem uma amarra para a própria organização das categorias, uma amarra para a organização do próprio movimento sindical, né? Que é um desafio maior, individualiza os problemas. Não, tá ruim, mas se eu parar, eu perco essa gratificação e aí fica pior ainda, né? Tá bom? Então, esse é o nosso contexto. Pode mudar. Pode passar também, que isso eu já falei, tá bom? Com o fim do regime jurídico único, né, o que era, na própria emenda constitucional, diz que a contratação de trabalhadores temporários, ela pode ocorrer em caso excepcional. Mas esse excepcional, no Brasil, vira regra, né? Então, sempre que a gente vai trabalhar com a legislação, algumas palavras a gente tem que cuidar muito, né? Então, esse excepcional, que era para ser realmente a contratação temporária em caráter temporal, ela acaba virando a regra, né? No caso, só para exemplificar para vocês, a gente tem uma lei no Paraná que permite a contratação de trabalhadores temporários para todas as secretarias. E chega hoje a um número de quase 35% dos servidores em regime precário. Tá? Esses trabalhadores, embora a gente tenha plano de carreira, uma carreira interessante no caso, por exemplo, dos professores da rede estadual, essa carreira ela não serve para 35% dos trabalhadores. 30% são precários. Uma das coisas que me pediram para conversar com vocês hoje foi justamente para discutir com vocês algumas diferenças, para pensar o plano de carreira, montar essa estrutura do plano de carreira e pensar a diferença de estatutos e planos de carreira, né? Geralmente, a diferença, o servidor público ele vai ter o seu estatuto geral, né? E nesse estatuto vão estar definidas as condições de ingresso, de admissão, deixa eu mudar aqui, que daí a definição dos cargos e funções, né? Direitos e deveres gerais. Então, todas as licenças que vocês têm direitos, pode ter questões previdenciárias também, e todas as condições de trabalho. Inclusive, você pode definir nos estatutos como é que vai fazer a movimentação de pessoal, né? Como é que, se eu estou numa unidade, como é que eu vou para outra unidade, né? Você pode organizar no estatuto também essas questões todas. Então, a questão da jornada, né? Uma vez que não seja revogado e não seja de vontade dos servidores mudar alguns elementos do plano, você para um plano de carreira, você mantém os artigos do estatuto vigente e faz o plano de carreira para pensar a carreira, a remuneração e também as condições de trabalho, porque daí não foge disso, né? Então, o que a gente vai fazer quando a gente for pensar, o que a gente vai fazer quando a gente vai pensar o plano de carreira, né? Nós precisamos, então, definir os cargos, definir as funções, e não só isso, né? Ontem eu estava pensando o quanto é importante a gente definir na própria lei de carreira qual é a atribuição do cargo que você executa. Né? Você tem um determinado cargo, qual é a atribuição? O que você precisa fazer? Então, isso pode, se não tem uma regulamentação no estatuto do servidor, isso pode ser feito também no plano de carreira, né?
Definir as condições de acesso ao cargo. Há uma tendência, embora a gente saiba que os gestores vão poder fazer contratações temporárias, porque a legislação maior permite, então tentar garantir no plano de carreira de vocês, né, que o ingresso é por concurso público, né? Nessa estrutura do plano também, a gente vai definir as formas de progressões na carreira, né? Então, tem alguns lugares que chama promoção, progressão, às vezes em um plano de carreira o que é promoção, no outro é progressão, né? Essas nomenclaturas vocês vão construir e vão dispor no plano de vocês. Mas vocês precisam pensar quais são os critérios para as promoções, vocês precisam pensar a estruturação da carreira, qual vai ser o princípio? Não, então a gente vai fazer uma carreira que é piramidal, né? Uma carreira, imagine uma pirâmide, e você tem nessa pirâmide os níveis de avanços na carreira. E lembrando que esse avanço na carreira tem repercussão no salário, né? Então, se você tem uma carreira piramidal, a base vai ter muitos servidores e o topo vai ter um ou outro. Ou seja, você tem o plano de carreira, mas esse plano é inviável, né? Porque esse plano não permite que todos tenham condições de avançar da mesma forma. Não é um plano democrático, né? Então, a gente precisa definir essas questões. Eu vou voltar nos itens também, né? Nós precisamos pensar também a composição da remuneração, né? Como é que vai compor? Nós vamos ter um salário, um vencimento, né? Um vencimento base, e em cima daquele vencimento base a gente vai ter algumas vantagens, quinquênios, decênios, aqui vocês têm a letra de 8 anos, né? E aí a gente também quer uma letra de 16, uma letra, né? Eu fiquei sabendo que é só 8 anos, né, a letra. É só a letra de 8 anos. Então, vamos pensar que a gente então precisa do salário base, vencimento base, mais vantagens e algumas gratificações quando couberem, né? Por exemplo, tem situações em que algumas funções de chefia vão exigir gratificações. Mas isso é fora da tabela da carreira do servidor, tá? Como eu disse, muitos municípios vão conviver com essas duas formas. Então, em Curitiba, a gente tem um Estatuto do Servidor, um Estatuto do Magistério e um Plano de Carreira do Magistério. E plano de carreira da guarda, plano de carreira dos arquitetos e engenheiros, plano de carreira dos médicos, plano de carreira... E aí tem um planão que pega outras categorias também. Eu mostro para vocês depois. E na rede, no sistema estadual, a gente vai ter um Estatuto do Servidor e vários planos de carreira, pensando as especificidades das categorias, né? Nas pesquisas que eu venho fazendo, então, a gente constatou que algumas questões, e tendo em vista esse contexto, né, algumas questões têm repercutido com mais frequência nos planos de carreira. Uma intenção agora no doutorado é fazer uma comparação Brasil, Chile e Argentina, né, para ver essa estrutura de carreira. Tenho lido muita coisa também sobre a América Latina, né? E em vários países da América Latina, por conta daquele contexto que eu disse no início do neoliberalismo e tudo mais, e a interferência direta do Banco Mundial no financiamento das políticas públicas e tal, já lá nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, já adotam carreiras por mérito, por desempenho, por produtividade, como a gente que chega aqui um pouco mais tarde, tá?
E já vou dizendo para vocês, em todos os lugares que houve pagamento por mérito e produtividade no serviço público, gerou mais aborrecimento e transtorno do que solução para os problemas dos servidores e do próprio serviço público. Tá? Então, a gente não tem um único lugar que eu possa dizer para vocês, lá isso funciona. Então, talvez tenha um problema nesse método, né? Então, a gente tem, com mais frequência, nesses planos todos que a gente tem analisado, a presença do mérito, a presença do tempo de serviço e em alguns lugares antiguidade no cargo, né? Experiência, o pagamento pelo desempenho, o pagamento por competências, a titulação acadêmica e cargos de chefia. Esses são alguns elementos que vão estar na estrutura predominante dos planos, tá? Nesse modelo que trabalha com mérito, desempenho e produtividade, são linhas teóricas lá dos anos 80 que foram introduzidas nas fábricas, nas empresas norte-americanas, né, e que tem esse cunho empresarial, que vão estar sendo colocada também para os servidores, né. Nesse modelo, os salários devem estar vinculados à produtividade, a políticas de incentivo e à observação de resultados. Trazem para o setor público as práticas da iniciativa privada e tem forte influência das teorias americanas da administração de empresas, né? Aqui nós temos o ranço teórico, né, dessas formas de pagamentos por desempenho, produtividade e mérito. O pagamento por competência ou por habilidade